Fala galera, esse é o Mundo da Cannabis e hoje vamos falar sobre um projeto polêmico, mas que pode mudar a vida e a realidade de muitos pacientes de cannabis medicinal no Brasil, que é o PL 399 de 2015. Mas isso já depois da nossa vinheta. Segue aí. E aí galera, hoje resolvemos falar do PL 399 e do seu substitutivo, o projeto 10.540 de 2018. Mas o que diz esse PL 399, que é um PL, que é um projeto polêmico e que as pessoas, infelizmente por falta de informação, de vez em quando a gente vê dizendo que vai ser uma lei que vai tratar sobre a legalização das drogas, enfim. Na verdade não tem nada disso. Esse projeto do deputado Fábio Mitidieri, ele altera um dispositivo da nossa legislação, que já existe na nossa legislação, que é o artigo 2º da Lei 11.343 de 2006, que é a Lei de Entorpecentes. Essa alteração, ela pretende viabilizar a comercialização, a introduzir no mercado brasileiro a comercialização de medicamentos que contenham extratos, substratos e partes da planta cannabis sativa. Mas você sabe por que foi feito esse projeto? Para que ele foi pensado? Como que ele surgiu? É isso que muita gente infelizmente não sabe e a desinformação está correndo solta e a gente resolveu tocar nesse assunto por conta disso. É um assunto bem polêmico. E o que acontece com esse projeto é que ele pretende a alteração do dispositivo do artigo 2º, que já prevê a possibilidade de pesquisa da cannabis medicinal, pesquisa e uso da cannabis medicinal, mas que não tinha nenhuma regulamentação. Então esse projeto veio para regulamentar esse artigo, que é o artigo 2º da Lei de Entorpecentes. Esse projeto não trata de autocultivo, nem de uso recreativo, religioso, ritualístico, mas sim da regulamentação, processamento, armazenagem, transporte, pesquisa, industrialização, comercialização, exportação e importação dos produtos à base da cannabis. Com a aprovação desse projeto, os produtos derivados da cannabis poderão ser fabricados exclusivamente por empresas farmacêuticas que precisaram seguir a resolução da Anvisa, a RDC 327 de 2019. Já no âmbito industrial, esse projeto permitiria que a cannabis não psicoativa, aquela que tem menos de 0,3% de THC, menos de 1% de THC, no novo projeto, que a lei diferencia como cânhamo, que pode ser introduzida aí como um grande elemento da nossa economia. Esse PL passou por um longo trâmite na Câmara, tiveram várias discussões, várias comissões, várias audiências, participação de vários profissionais, e com esse longo trâmite ele sofreu modificações e recentemente ele foi modificado por um novo projeto que foi apelidado de Novo PL 399. Ele é de autoria do deputado Paulo Teixeira, e esse novo PL, que recebeu o número de 10.549, ele alterou, ele é um substitutivo desse PL 399 que é tão discutido. Esse novo texto ele é mais complexo, ele tem como objetivo permitir que as associações, as ONGs e as empresas farmacêuticas consigam o direito de cultivar a cannabis em território nacional para fins medicinais, mediante uma análise criteriosa e uma autorização da Anvisa e dos órgãos competentes. Ele visa regulamentar o cultivo nacional da cannabis para alimentar principalmente os nossos pacientes, a nossa indústria nacional, que precisa desenvolver com relação à cannabis junto com os nossos vizinhos. Ele permitirá que a maconha seja usada no tratamento de várias doenças que a gente já até comentou aqui: câncer, glaucoma, HIV, SIDA, mal de Parkinson, hepatite C, esclerose lateral, esclerose múltipla, doença de Crohn, Alzheimer, distrofia muscular, fibromialgia, que já tem pesquisas muito grandes, epilepsias e convulsões em geral. Na verdade é uma gama muito grande. A gente já falou até que vai trazer bastante dessas doenças aqui para a gente tratar com as indicações dos estudos científicos, porque isso já tem ciência tratando desse assunto. O texto ele ainda devolve um trecho que foi retirado do PL 399 originalmente, que trata do cultivo por pacientes maiores de 18 anos ou representados por seus pais, no caso dos menores, desde que eles, nesse projeto novo, ele
ele faz com que esses cultivadores passem também por uma criteriosa seleção, controle, cadastramento que vai ser acompanhado pelas associações, com autorizações do governo e da Anvisa para poder fazer essa distribuição. Ou seja, tudo é muito rigoroso, o controle é rigoroso, tanto é que as associações terão que entregar ali periodicamente à Anvisa os dados dos seus cadastrados, dos seus filiados sobre a quantidade de consumo, informar quais dos seus filiados estão plantando, né, estão produzindo essa cannabis nas suas residências e a quantidade que está sendo consumida por eles no período médio de tempo, né, determinado. E exige ainda que essas pessoas tenham uma autorização na Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, fazendo com que essas pessoas passem também pelo crivo dessa secretaria, e exige ainda uma periodização dessas autorizações, ou seja, de 2 em 2 anos a pessoa precisa renovar essa autorização que ela tem na justiça, passar novamente por todo aquele processo burocrático e renovar de cada 2 em 2 anos. Todo o viés desse projeto, e também do novo projeto, foi analisado sob uma perspectiva de saúde pública, de segurança e também de liberdade individual. No Brasil, o acesso à saúde ele é garantido pela Constituição, de forma integral. Então, cabe ao Estado também, pelo texto constitucional, criar políticas públicas que permitam, né, a melhoria da qualidade de vida de determinados pacientes, que permitam o desenvolvimento de novas técnicas de medicina, ou então garantir, dar a opção aos pacientes, às pessoas que buscam um tratamento alternativo que melhor lhes atende, melhor atende a sua enfermidade e assim melhorar também a sua qualidade de vida. Outro item interessante trazido por esse projeto é a introdução da cannabis medicinal no SUS. A gente já tratou aqui num dos nossos posts sobre a cannabis medicinal no SUS, mas especificamente esse projeto novo do deputado Paulo, ele estabelece a inclusão desse medicamento no SUS e o fornecimento de forma gratuita, né? De acordo com o próprio deputado, o objetivo é no futuro permitir que o SUS produza e distribua gratuitamente os medicamentos à base de cannabis. Esse programa ele teria como objetivo democratizar o medicamento, né? Porque a gente já tratou aqui como um medicamento caríssimo, precisa ser importado, então se você não tiver numa associação, você precisa entrar na ilegalidade ou você precisa importar, e na importação você paga caro, e até os produtos que já foram legalizados no Brasil, na verdade tem um deles, né, que a gente também já tratou aqui, custa caríssimo, de 3 mil passou para R$2.250, ou seja, é aquela falácia de que a entrega desse tipo de tecnologia para grandes indústrias ia baratear o produto, que a gente sabe que não vai favorecer as grandes. Então o objetivo seria melhor acesso e fazer com que os milhares de pacientes possam produzir a sua cannabis, né, nas suas residências, e que elas possam ser distribuídas também através de programas do governo, como as farmácias vivas, que já têm fornecimento de plantas medicinais, diversas plantas medicinais e medicamentos, né, nas comunidades. Isso mudará completamente o cenário da cannabis no Brasil e vai deixar a gente mais próximo dos países que já estão mais desenvolvidos, principalmente com a legislação mais desenvolvida que a nossa no estudo da cannabis medicinal, né, no uso da cannabis medicinal, como o nosso vizinho Uruguai e recentemente a Argentina, que agora, na semana passada, aprovou o uso da cannabis para fins medicinais. Na prática, a aprovação desse projeto vai facilitar muito a vida desses pacientes e daqueles que recorrem à cannabis medicinal pelas associações, e tanto quanto aqueles que precisam importar, né, do exterior os produtos que custam R$3.000, etc. Mas principalmente as famílias que não têm condições de custear esse tratamento alternativo, né, através de uma exportação ou através da associação, que poderão sair da ilegalidade na produção do seu próprio medicamento, ou seja, elas vão deixar de produzir de forma ilegal. Tem várias famílias que produzem, a gente sabe que muitas delas pedem inclusive o HC, né, que é o salvo-conduto para poder cultivar esse medicamento, mas o correto é que elas não precisassem gastar com advogados e todo esse trâmite burocrático, né? Lembrando, esse tema é um tema ainda recente, que ainda está em tramitação na Câmara, tem muita coisa a ser discutida, ainda, salvo engano, tem uma audiência pública marcada com a participação de um médico profissional que trata de epilepsias, e tem muita informação diferente que são coletadas por aí afora.
A gente também gosta de estudar junto com vocês, não somos os donos da verdade, então a gente lembra para você comentar aqui, na verdade você dá o like pra gente antes aqui, pra gente tratar desse assunto, se inscreve no canal pra gente acompanhar e poder estar estudando e aprendendo junto, mas faz o seu comentário aqui dizendo o que você acha desse PL, quais são as perspectivas. Eu vou provocar vocês também, porque eu vou colocar agora os prós e contras desse projeto que a gente detectou. Mas quais são os benefícios, os prós e contras desse projeto? Como eu falei, a gente fez uma análise aqui e detectou quais são os benefícios e os malefícios, digamos assim, né? Os contras desse projeto. Na verdade, são muito mais benefícios do que contras. O primeiro dos benefícios é que a regulamentação do cultivo e do comércio da cannabis por esse projeto é talvez a maior vitória, ou seja, se já regulamentar o uso da cannabis medicinal, já temos a primeira vitória, principalmente para essas pessoas que já estão há anos de luta, né, os ativistas, o pessoal das associações, que há muito tempo já estão tentando fazer com que isso passe, que seja aprovado e que eles tenham um pouquinho mais de sossego na hora de tratar os seus tratamentos alternativos. Outro benefício é o acesso ao produto de qualidade, porque com controle de produção a gente vai ter informações mais precisas, vai ter um produto de melhor qualidade, informações sobre a composição, a finalidade, para que serve aquele produto, quanto que tem naquele produto de THC, de CBD, e vai acabar com as porcarias que a gente vê no mercado. Pelo menos a tendência nos países que legalizaram foi essa, eliminar todo o produto porcaria. Outro benefício é a diminuição dos custos para os pacientes usuários de cannabis medicinal. Eles não vão mais pagar R$2.000, R$3.000 por um remédio que pode ser feito dentro da sua casa. Outro benefício é a produção de estudos e pesquisas apuradas sobre a aplicação da cannabis medicinal na saúde em geral. O Brasil precisa entrar nesse contexto e nesse ramo de pesquisa e de estudos sobre a cannabis medicinal que já se mostrou que tem grande potencial no mundo afora. Israel só usa a planta in natura e tem uma grande gama de pesquisas sobre a cannabis. A gente não pode ficar muito tempo atrás desses outros países. Outro benefício é o desenvolvimento estrutural e econômico do país, se ele tiver a independência, obviamente, das grandes empresas mundiais. O Brasil, como alguns colegas já ilustraram, é uma espécie de Playmobil da indústria, porque a gente só monta. Nós extraímos a matéria-prima, vendemos essa matéria-prima barata para países lá fora que processam e devolvem para a gente o produto final, ou uma parte do produto final semi-acabado, para que a gente faça o acabamento aqui. Isso acontece, por exemplo, com os automóveis. O Brasil não tem fábrica de automóveis, o Brasil só tem montadora. A gente extrai o minério de ferro, manda para a China, manda para o mundo afora, eles mandam para a gente as placas e a gente monta aqui o que a gente precisa montar. A gente não tem como processar porque a gente é ignorante tecnologicamente em alguns pontos, né, da indústria. E na cannabis, se a gente não tiver esse desenvolvimento, a gente vai ficar refém das indústrias mundiais, que são as grandes que já estão investindo no Brasil, e se elas entrarem nisso, é óbvio que a gente vai continuar pagando caro, né? Tem países que já estão de olho no nosso mercado, Estados Unidos e Canadá principalmente. Outro benefício é o desenvolvimento do agronegócio. A produção de cânhamo ela é muito rentável e promissora, dá para fazer muita coisa com o cânhamo. A gente já postou isso aqui em comentários, né, em posts que a gente fez, em alguns vídeos também fizemos comentários. Dá para fazer fibra, tecido, concreto, enfim, uma gama de coisas. Tanto é que a bancada ruralista já demonstrou seu interesse pela planta, já saiu reportagem em revista mostrando que a bancada já está abrindo os olhinhos para commodity verde. Então isso é algo que a gente precisa ficar ligado. Outro benefício é a diminuição do consumo dos fármacos, dos opioides e de outros medicamentos que são responsáveis também por enfermidades no Brasil, por mortes e pelos gastos absurdos do SUS. A cannabis, o medicamento da cannabis, se for feito da forma correta, ele é muito barato, ele não precisa custar R$2.000. Essa exploração da farmácia é exatamente o lobby dos fármacos que estão agindo em cima da cannabis para que isso caia nas mãos dele, e aí fica muito restrito. Isso vai desprestigiar todas as famílias que precisam. Outro benefício, e esse é bem para o governo se interessa bastante, é a arrecadação de impostos. A possibilidade de arrecadação de impostos ela é imensa com o comércio legalizado.
Países como Canadá e Estados Unidos já apresentaram índices enormes. Salvo engano, os Estados Unidos têm uma previsão de 160 bilhões de dólares para arrecadação com produtos da cannabis ou algo envolvendo a cannabis até 2025. Se eu estiver errado, me corrija. E os contras? Os contras a gente só encontrou um, que são os entraves burocráticos que parecem prestigiar, como eu disse, as grandes empresas. A segurança exigida, a burocracia, sobretudo a segurança exigida nesses processos que são muito rigorosos de controle, eles exigem milhões de reais de investimento e isso desprestigia e torna inacessível para os pacientes, para os pequenos produtores, para as associações, e inibe o surgimento de pequenas empresas que queiram investir na indústria da cannabis no Brasil, mantendo a produção, o comércio na mão, novamente, repito, dos grandes e dos internacionais. O que é um grande dos absurdos. Isso é uma das coisas mais comentadas, inclusive, nesses países que já foram legalizados. Os mais radicais, eles ainda incluem alguns outros contras, e talvez por isso a gente escolheu esse tema para tratar hoje aqui no nosso vídeo. A gente viu nas campanhas contra o PL, contra o projeto 10.549 de 2018, um sensacionalismo tremendo. Tiveram aqueles radicais que disseram que a cannabis é a porta para as outras drogas, o que é uma grande de uma mentira. Isso a gente vai falar para vocês no conteúdo que a gente está produzindo aqui. Vocês vão ver que é uma falácia das tremendas. Outros ainda dizem que seria uma manobra para uma legalização às escuras, o que também é uma mentira. O projeto não trata de legalização de drogas, não é uma lei de drogas, é uma lei que trata de algo medicinal, de medicina, um fármaco. A lei de entorpecentes, a lei 11.343 de 2006, ela é taxativa e proíbe o uso de drogas consideradas ilícitas, e a única exceção é o quê? O uso medicinal e para pesquisas, que já está lá previsto no artigo 2º, que é o que se pretende a regularização. Ou seja, essa legislação, ela já permite o cultivo da cannabis medicinal e também já diz o que não é um crime com relação ao uso de drogas, de fármacos em geral. O projeto, ele propõe exatamente isso, a regulamentação de forma segura desse cultivo, mediante autorização do poder público, uma fiscalização integrada do poder público, um rastreio de toda a cadeia produtiva, e aí eles ficam sabendo, desde a semente até o produto final, onde é que está todo o produto, a produção de cannabis no país. Isso é possível, vários países já fazem desse jeito, e usar o argumento de que no Brasil não é seguro ter esse tipo de coisa é assinar um atestado de incompetência. A gente sabe que o Brasil é competente para fazer várias coisas, apesar de a gente não estar em boa fase, mas a gente é competente para fazer várias coisas, e eu acredito muito nessa legislação, no avanço dessa legislação. Ainda tem um outro argumento de que esse projeto vai favorecer o cultivo, o projeto, quando ele favorece o cultivo para pessoas que usam para fins medicinais, isso vai desvirtuar o cultivo para fim medicinal e vai criar um risco maior para o desvio de finalidade, que também é uma mentira. Todos os crimes que são previstos continuam a ser considerados crimes. Desvio de finalidades tem em tudo quanto é lugar. O político, quando ele entra no Congresso, ele tem uma finalidade, e quando ele comete uma corrupção, ele desvia da sua finalidade, ou seja, isso também é um desvio de finalidade. Então, o desvio de finalidade pode acontecer de qualquer jeito, corrupção pode acontecer de qualquer jeito. Então, pode acontecer de ter desvio de finalidade nos casos de cultivo de cannabis medicinal? Pode. E nesses casos, o que vai acontecer? A pessoa vai cometer um crime, pode ser presa e responder o ilícito de tráfico de drogas, como já é previsto no Código Penal. Com o rastreio do produto e a identificação das pessoas que estão produzindo, isso vai ser muito mais fácil. São falácias que a gente vê sendo repetidas aí pelos vídeos, pelos posts, em alguns artigos muito radicais, e é uma pena a gente ver que ainda tem essa desinformação sobre esse assunto. E o que a gente aconselha? Que você, se tiver mais interesse sobre esse PL, faça como a gente fez, vá no site da Câmara, procura o projeto, olha toda a tramitação, leia os documentos, assista às audiências públicas, assista às audiências das comissões que tem no YouTube e tire suas próprias conclusões. Não dá pra gente simplesmente aproveitar esse preconceito e novamente criar um novo preconceito e ficar prevendo reações absurdas
e que na verdade não se materializam nos países que já legalizaram, né? A cannabis medicinal, ela salva vidas, melhora a qualidade de muitos pacientes, e a gente está tratando de saúde, não de legalização de drogas. Para a saúde, ela já se mostrou muito promissora nos países que já estão investindo e evoluindo e desenvolvendo, e o Brasil precisa seguir no mesmo caminho. A gente está ficando atrasado com relação a isso. Então vocês viram que esses foram os prós e os contras que nossa equipe do canal detectou quando a gente estava estudando o assunto. A gente resolveu fazer a pauta, estudou o assunto e foi a nossa interpretação do texto, de tudo que a gente conseguiu coletar. E como, novamente, eu vou repetir, não somos os donos da verdade, não sabemos tudo, gostaríamos que vocês, vou provocar de novo, gostaria de saber a interpretação de vocês sobre esses PLs que a gente comentou aqui. Coloque então lá embaixo aqui, ó, nos comentários, quais são os prós que vocês identificaram diferente da gente, quais são os contras que vocês querem somar ao contra que a gente indicou aqui, o que a gente não comentou que vocês acham muito importante, e com certeza a gente vai voltar a tocar nesse assunto. Como eu disse, é um assunto que ainda não terminou o seu trâmite, ainda está em tramitação, ainda tem muita água, ainda vai rolar. Águas vão rolar. E não esqueçam, eu espero que vocês tenham gostado do nosso assunto de hoje. Se inscreve aqui no canal, dá o seu like. Espero que algumas das coisas que a gente tenha passado tenham sido esclarecedoras. Ativa o sininho, porque no próximo episódio a gente vai aproveitar esse tema da desinformação e vai continuar esclarecendo algumas dúvidas sobre a nossa queridinha planta, e vamos falar sobre as maiores falácias que estão sendo reproduzidas aí afora sobre a maconha. Valeu!